No Saber Direito desta semana, você aprende sobre direito religioso. O advogado especialista na área, Gilberto Garcia, fala sobre as obrigações legais das igrejas, o estatuto da organização religiosa, a igreja como pessoa jurídica, suas implicações tributárias. Tudo isso e muito mais você acompanha no Saber Direito. Olá, chegamos ao nosso quinto e último encontro. Um tema tão vasto, um tema tão importante, um tema tão relevante, o direito religioso. Ou seja, de que maneira o cidadão brasileiro exerce a sua fé respeitando a lei no Brasil. Eu sou Gilberto Garcia, sou mestre em Direito, professor universitário, pesquisador e especialista do direito religioso e a sua relação das leis da Igreja com o Estado, com o cidadão brasileiro no exercício da sua fé. Nesta quinta aula, vamos tratar de um assunto relevantíssimo que tem a ver com a questão trabalhista, a legislação trabalhista e as igrejas. Enfatizando sempre que quando falamos de igrejas, quando focamos igrejas, estamos dizendo igrejas das todas as confissões de fé, sempre ressaltando, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela muçulmana, seja ela judaica, seja ela oriental, qualquer vertente religiosa é onde o vocábulo igreja ao qual me refiro está trazendo, ou seja, esse ministro de confissão religiosa é de qualquer igreja, qualquer confissão religiosa. É deste assunto que tratamos neste quinto e último encontro do direito religioso. Qual é a relação que existe da lei brasileira com o exercício da fé ou dos ministros de confissão religiosa? Não existe no Brasil nenhuma lei que regulamente, que tenha algum tipo de interferência nesse exercício. Não existe, inexiste. Isso quer dizer o quê? Que cada igreja, dentro da sua conveniência, dentro do seu estatuto, dentro dos seus dogmas, é que estabelece qual o formato. Quem é que diz se alguém deixa de ser coroinha e passa a ser padre? De padre vai para bispo, de bispo para arcebispo, de arcebispo para cardeal, ou de cardeal a papa, na hierarquia católica romana, que é a mais conhecida da população brasileira. É o Código Canônico, lá estão adstritos, lá estão regulamentados, lá estão especificados qual é o formato, de que maneira alguém se torna um religioso com um compromisso eclesiástico, como já explicamos em outras aulas, um associado eclesiástico. Do mesmo jeito, é lá no seu estatuto da Igreja Evangélica que existe também o regramento de alguém que é evangelista e que vira presbítero e que passa para diácono e que chega a pastor e que em algumas igrejas vai a bispo, em outras vai para apóstolo. É a igreja nos seus documentos que dirá qual é a formatação. Ou seja, esse vínculo de fé está exatamente regulamentado na separação igreja-estado que a Constituição estabelece. Aí o Estado não intervém e não pode regrar obrigatoriamente. Então, por isso, não existe lei no Brasil que delimite, que regramente, que crie critérios e nem pode existir. Vamos deixar claro isso. A laicidade do Estado, que colocamos lá no artigo 5º, inciso 6º, no artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, do nosso primeiro encontro, que estabelece a laicidade do Estado, impede às autoridades públicas, aos poderes da República, dizerem quais são os critérios para alguém ser uma balorixá, ser um minhalorixá, ser uma mãe de santo, ser um pai de santo, ser um bispo, ser um rabino, ser um sheik, uma sacerdotisa, uma monja. Não, de forma nenhuma, de jeito nenhum. O Estado é laico e, desta forma, então, não existe qualquer regramento legal com relação ao vínculo trabalhista entre esse religioso
e uma igreja, ele não é empregado da igreja, ele não exerce uma atividade laborativa, ele não é um trabalhador no sentido jurídico da expressão, no sentido da consolidação da lei do trabalho. Não, não. Ele é um obreiro, ele é um missionário, ele atua em proposição do exercício da sua fé. É como que uma missão de vida. É interessante lembrar que no direito do trabalho há algumas questões importantes, especialmente aquilo que Karl Marx chamava de mais-valia. Lembra disso, meu estudante de direito? Meu colega professor? Vamos lembrar então. Marx colocava a percepção de que o confronto entre o capital e o trabalho tem a ver com a vertente de que, por mais que o empregado receba, ele sempre entende que recebe menos que merece. O empregador, por menos que paga, entende que paga muito. Repito, o empregado, por mais que receba, sempre tem a percepção que ganha pouco. O empregador, o patrão, por menos que pague, acha que paga demais. Isto é o que Karl Marx, sinteticamente, na sua obra, coloca como mais-valia. Ou seja, há um conflito de interesses objetivo, claro, a famosa e colocada luta de classes que depois progrediu e chegamos ao século XXI numa ideia de parceria entre capital e trabalho, mas que na sua essência permanece a mesma. Nesta linha, com relação à igreja, não existe essa disputa, este embate. Não, não, porque o obreiro, o ministro, o religioso, ele ali completa a sua fé, ele ali exerce a sua fé. Ele tem na igreja, no espaço religioso, um espaço onde ele vai literalmente cumprir a sua missão de vida. Então não há aí um embate de interesses. Não, não. O interesse da igreja é o mesmo interesse do obreiro: aumentar, arrebanhar, crescer, propagar, divulgar, orientar a sua comunidade religiosa, o seu carisma, divulgar de que maneira ele será acrescentado, crescido. Ou seja, toda a perspectiva que sustenta, que dá base ao direito do trabalho, não se aplica a esse religioso. E é interessante perceber isso, porque essa atividade religiosa, ela é fruto da vocação. Alguém que lá na sua infância ou em algum instante de vida, não importa qual seja, entende-se chamado, entende-se orientado, entende-se direcionado por sua divindade, o seu objeto de fé. E a partir daí, então, passa a ter o que se chama de um relacionamento mais próximo, mais íntimo, e quer dedicar a sua vida. E alguns fazem voto de castidade, outros votos de pobreza, outros votos monásticos, e cada um adota essa forma como a sua modo de vida. A partir disso, ele se torna um sacerdote. Ele traz para si o comprometimento com a sua fé de maneira integral. Todos os outros cidadãos, de um jeito ou do outro, também têm esse envolvimento. Mas ele não é direcionado, ele não é específico e nem integral ao tempo de dedicar vida, família, tempo, bens, talentos, para exercê-lo dentro da sua vertente religiosa. E é bom que assim seja, mas essa atividade é vocação, é fruto da vocação, é fruto da percepção objetiva, voltada para o reino de Deus. Essa ótica é fundamental, seja na visão religiosa evangélica, seja na visão muçulmana, seja na visão judaica, seja na visão direcionada para quaisquer tipo de religiões orientais. A percepção mais importante é de que essa atividade é fruto. E mais ainda, a legislação trabalhista nacional pressupõe alguns pré-requisitos para que alguém seja considerado empregado de alguém. Está dentro dos manuais de direito do trabalho. São 5 pré-requisitos que vão consubstanciar, que vão caracterizar, que vão demonstrar que alguém é empregado de alguém.
E vale lembrar que a nossa consolidação, da Lei do Trabalho, nos seus artigos 2º, parágrafo 1º e artigo 3º da CLT, dizem lá quais são as características que tem o empregador, quais são as características que tem o empregado. CLT, artigo 2º, parágrafo 1º e artigo 3º, especifica isso. Os doutrinadores ensinam isso demonstrando de maneira objetiva que são 5 características, 5 elementos, 5 pré-requisitos que demonstram que alguém é empregado. Primeiro, subordinação. Alguém, para ser entendido como empregado de alguém, é subordinado. Alguém manda, alguém obedece, alguém determina, alguém cumpre, alguém diz como tem que ser feito e o outro vai e faz. Então, há uma subordinação hierárquica. Segundo, há que ter habitualidade. A prestação de serviço tem que ser habitual, constante, contínua. Daí, habitualidade e não eventualidade. Terceiro, pessoalidade. O serviço prestado tem que ser prestado pelaquela pessoa que foi contratada. E só ela pode prestar o serviço porque ela foi contratada com o que nós chamamos de as nossas idiosincrasias. Ou seja, tudo aquilo que compõe quem você é. Seu jeito, sua forma de falar, sua forma de expressar, seu jeito de se comunicar, seu jeito de agir, seu jeito de se relacionar. Isso que tudo compõe quem você é. Quando você é contratado, é entrevistado, isso tudo traz para o empregador, para o contratador, para o seu patrão, uma série de características que vão ajudar você a exercer a sua atividade. Seu temperamento, os seus valores, sua forma de ver a vida, de exercitar a vida. Isso tem a ver com aquilo que chama-se de um conjunto que faz você ser o que você é. Então, quando contrata você, a pessoalidade tem a ver com isso. É você que eu quero trabalhando para mim da forma como você é. Porque a atividade que eu tenho vai ser exercida, vai ter uma vantagem quando você exercer do jeito que você sabe exercer. E por isso contratei você. Pessoalidade. A onerosidade. Outro item importantíssimo que tem a ver justamente com a questão do pagamento. Onerosidade vem de ônus. Ônus é o pagamento. É oneroso, custa alguma coisa, especialmente pecuniariamente, financeiramente. Alguém paga para alguém que recebe. Então, ou seja, quem presta serviço na expectativa de receber o pagamento. E aí, por isso mesmo, é uma contraprestação, é uma contrapartida. É interessante que temos tido já decisões do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que tem entendido que o empregado tem direito de trabalhar. Ou seja, a empresa não pode contratar o empregado e deixá-lo num canto um mês inteiro, como algumas já fizeram, e ele ganhou um processo por assédio moral, porque faz parte do direito do trabalhador exercer o seu trabalho, e é em função de exercer o seu trabalho que ele recebe. É uma contrapartida, é uma contraprestação. É obrigação do empregador que ele trabalhe, que ele tenha o que fazer. E a partir disso, ele recebe condignamente, porque prestou um serviço. Não lhe foi dado como presente, como prêmio, como vantagem. Não. É obrigação estabelecida à luz de uma contraprestação. Por isso, onerosidade. De igual maneira, o princípio da alteridade, ou como os mexicanos chamam,